Hoje eu vou ser direto, breve, eu não vou me demorar, porque eu tive uma visitação já, de vez em quando, ocorre durante a minha vida cristã. São quase 35 anos de vida cristã e já tive algumas. E eu tive essa visitação exatamente no sábado, devido a algumas situações, eu orando, lendo, buscando, e ele me mostrou algumas coisas. Eu vou compartilhar com a igreja e nós vamos fazer isso, tá? Eu quero orar, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, seus ouvidos, abençoe, assim como Ele abençoa a voz de quem fala, que seja abençoado os ouvidos que ouvem e o coração que recebe a semente. Sejam vocês aí de casa, possam ser ricamente abençoados e possam ouvir a voz do Senhor. Eu só vou pregar. Quem vai falar é Ele. Aliás, uma parte da aliança é essa, falar, eu só prego isso se o Senhor falar, porque eu não vou falar isso não. Depois, então prega. Então eu vou pregar a palavra. Amém? Que a bênção seja com cada um. Abençoe você de casa, você que está aí no interior de São Paulo, você que está em outro estado, está em outro país, está em outra cidade, enfim. Que seja essa palavra aí para você e tua família, tua casa também. Aleluia. Irmãos, abre a sua Bíblia em Provérbios 30. Provérbios 30. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. É conhecido como o livro da sabedoria. E Provérbios 30, ele tem uma parte aqui que o Senhor me levou, e eu vou compartilhar com a igreja, vou trazer para todos. Esses dias foram dias difíceis. Pensa numa dificuldade, é você permanecer na presença do Senhor, debaixo de uma unção. É difícil, não é fácil. Você tem que se preparar, você tem que buscar, mas depois o resultado é maravilhoso, porque aquele que chama é fiel para cumprir tudo o que ele fala, amém? E ele vai cumprir na sua vida. Você não sairá daqui o mesmo. Hoje ele vai limpar a tua vida, ele vai limpar a tua história, ele vai passar régua na tua história, vai começar um ciclo novo na tua história, na tua vida, coisas que não tem como romper, só o profético rompe. E esse tempo é um tempo de rompimento, de quebrar cadeias, é um tempo de mudança, é um tempo, já tem sido falado desde o primeiro culto de agosto, quando a pastora falou sobre mudança de geografia, e o profético está caminhando nisso, então ele está mudando, a cada dia, a cada palavra ele traz uma alteração, uma mudança, sempre para melhor. E com você vai ser assim, uma mudança para melhor. Você que está me vendo, uma mudança para melhor. Provérbios capítulo 30, o versículo, é um versículo só, é o 15, vai lá no versículo 15, diz assim o texto de Provérbios 30 no verso 15, eu vou monitorar aqui porque eu não quero me demorar, porque mensagem longa, as pessoas esquecem, mas mensagem curta é mais fácil para cravar na mente, no coração. Então vamos lá. Provérbios 30, verso 15 diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, que se chamam Me dá e Me dá. E há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram é o bastante. Vou repetir que o texto é curto. A sanguessuga tem 2 filhas que se chamam Me dá e Me dá. E há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. E 4 que nunca declaram é o bastante. Até aqui. O tema é o silêncio fatal das trevas. Eu vou falar sobre o silêncio fatal, fatalidade das trevas. Quando a gente sabe que quando vamos orar e buscar a presença do nosso Pai, às vezes o nosso Criador está em silêncio e é difícil. Você quer uma resposta, você quer que Ele fale com você. O silêncio do Pai é difícil, mas o silêncio das trevas também não são fáceis. O silêncio, então o silêncio fatal das trevas. Porque o silêncio divino fala comigo mesmo no silêncio. Agora o silêncio das trevas, ele não tem intenção de falar comigo, ele quer acabar comigo, ele quer acabar com você, mas você não vai ser acabado, porque hoje a voz do Senhor estoura, ela detona qualquer silêncio das trevas que seja sobre mim e sobre ti. Então hoje nós vamos falar sobre o silêncio fatal das trevas, e tempos difíceis estamos vivendo. Eu vou passar uma lista para você aqui, talvez você esteja passando por isso, ou conhece alguém assim, ou você está em algum item desse.
Presta atenção nesses 12 níveis de dor. 12 níveis de angústia, de dor. Veja aqui, sem paz. Às vezes a pessoa não tem paz, ela está com tudo, mas não tem paz. E vivendo escassez. A escassez não é só falta de dinheiro, é falta de alegria, é falta de tudo. Fraqueza. Você tem se sentido fraco esses dias, esses meses ou os últimos anos? Fraqueza. Tristeza. Uma tristeza que você está normal, você está numa boa, você está vendo um filme, ou você está comendo uma pipoca, ou você está andando na rua, de repente bate, parece um relâmpago, uma tristeza profunda, aquela tristeza que corrói você, de repente você não sabe de onde veio, parece que você decai, jogou um fardo na tua cabeça, uma tristeza, e de repente você passa um pouco, reluta, aí levanta, ela vai, ondulação, desânimo, porque uma tristeza traz um desânimo. O que é desânimo? Desânimo é ficar parado. A pessoa fica parada. Animado é em movimento, desanimado é parado. Você para com tudo, para com o projeto, para com a alegria, para com tudo. Para com sonhos, você para de escrever seus projetos. Começa a parar, você para. Para com o ministério, você vai parando com tudo. Alguns param com casamento, para com tudo, né? Para com profissão. Desânimo, aflição, delírio. O que é delírio? Delírio é como um devaneio. A pessoa fica delirando, imaginando o que poderia ser. Poderia ser assim. Ele passa horas em devaneio, delirando. Tudo que não é verdade, mas ele fica delirando. Delira, e delira. Ele assiste, ele vê uma paisagem, ou vê um filme, ele delira. Se eu estivesse ali. Olha, se aquela atriz fosse minha esposa. Olha, se aquele homem, aquele galã fosse meu marido. Olha, se a riqueza daquele homem fosse minha. E ele tem delírio, começa a delirar. É tudo mentira, é um delírio. Isso chama delírio, a Bíblia chama. Delírio. Sofrimento. Pesado. A pessoa sente pesada. Parece que nada vai. Vai trabalhar, não dá certo. A vontade que você tem de ir para o quarto e dormir, né? Fechar assim, você ficar lá pesado. Desfalecido. Desfalecido não é falecido, não morreu ainda, mas está quase, está desfalecido. Cansado, um cansaço que não tem razão de ser. Não fez nada, já acorda cansado. Acorda exausto. Depressivo. Esses 12, tem mais, mas esses 12 níveis de dor, ele está sendo muito comum para a igreja e não poderia ser mais, mas ele tem sido. Ele tem sido comum para a igreja, mas ele não poderia ser. E o Senhor me trouxe, Ele me mostrou algumas coisas. E eu vou compartilhando aqui com você, que eu preciso trazer isso para você, para que você saia desse limbo, saia desse marasmo. Você não foi gerado em Cristo para viver isso aqui. Não foi. Passamos luta? Sim, mas já é uma luta que já é vitoriosa. Eu apenas suporto, eu permaneço firme. Então eu preciso entender isso. E existe uma unção. O que é unção, pastor? Unção é capacitação para cumprimento de um serviço. O que é serviço? É ministério. Então a unção é como um óleo fresco, uma capacitação que vem para que eu cumpra o ministério. E ministério é um serviço. Então a unção, ela vem para me capacitar a fazer algo para Ele. A unção não vem sobre o mundo lá fora, sobre qualquer um. A unção é especificamente para isso. Vou dar um exemplo. A pessoa vai cantar. Tem pessoa que canta com um talento natural e não tem unção, mas emociona. Ele não tem nenhuma unção, mas ele mexe com a emoção. Isso o mundo lá fora consegue. Qualquer artista lá fora consegue. Ele consegue mexer com a sua emoção, mas não tem nenhuma unção. Agora, quem tem unção, ele também canta, por exemplo, mas aí ele mexe no teu espírito. Então a unção, ela vai num degrau acima, ela vai mais profundo. Vai muito mais profundo, há uma capacidade que alcança o teu espírito. Isso chama-se unção. É aquilo que vem do alto. Tem pessoas que pregam o evangelho e você não percebe a unção. E outros você percebe a unção. Então, uns são, outros não são, mas a unção é uma capacitação para cumprir um ministério. Então, busque sempre cumprir as coisas para Ele, debaixo de uma capacitação, de uma unção que Ele dá. Não queira fazer sem Ele te ungir. Não queira fazer sem Ele te capacitar a fazer. É tudo, viu? Isso é tudo, não é só pregar, cantar, é tudo. Tem gente que faz tudo debaixo de uma unção. E Ele hoje está liberando exatamente isso, uma unção para que arrebente esse jugo todo, acabe com tudo isso daqui.
Agora, toda essa lista que eu coloquei aí, essa lista terrível, é uma lista muito difícil. Eu creio que você deve ter se visto aí, você de casa deve ter se enxergado em algum item dessa lista, ou alguns em vários, alguns quase que todos. Mas é o tempo denso e intenso que estamos vivendo por causa do peso das trevas, que querem afundar, destruir a tua casa, a tua família. Mas não vai conseguir, porque a unção arrebenta esse jugo. Ele destrói essa cadeia. Agora, o que é pior disso daqui tudo? O pior disso daqui tudo é que ele tira a esperança. E aqui começa algumas coisas, porque quando a pessoa fica nesses itens que foi citado acima dessa lista, ela perde a esperança. Começa a não ter esperança. A esperança dela é ferida, é aflita, ela fica aflitiva. Ela não tem mais esperança. Você já se viu sem esperança de algo? Você já se viu sem nenhuma esperança? Você já se viu nessa condição de ficar sem esperança? O que é esperança? Esperança é uma expectativa boa. E eu orando, buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor, buscando o que Ele tinha para falar conosco, em cima disso, Ele revelou algo para mim que eu nunca, nesses 35 anos de evangelho, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou para mim, hoje a minha igreja vive 2 tipos de falta de esperança. Tem 2 tipos de falta de esperança. 2 tipos. Qual é o primeiro tipo? É a falta de expectativa. A igreja às vezes fica sem esperança porque ela fica sem uma boa expectativa. Não é que ela não crê em Deus, ela crê, mas ela fica sem expectativa e ela fica com tristeza, esfriamento, preguiça de cultuar o Senhor, não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer comunhão com os irmãos, não quer fazer nada que é relativo ao reino do rei. Não quer fazer nada. Ele não tem desejo de fazer nada, ele entra nessa frieza, nesse esfriamento, nesse desânimo, nesse estado até depressivo, ele entra nessa condição, ele entra nessa posição, inclusive, ele fica assim, isso aqui é a falta de expectativa, isso aqui é um tipo de falta de esperança, que é a falta de expectativa. Então ele começa a não ter expectativa. Mas aí o Espírito me levou para um segundo caso, que é a negação da verdade. A igreja vive isso aqui também, negação da verdade. O que é negação da verdade? Aqui é muito pior. Aqui ele me denunciou no meu espírito que a igreja está sem esperança. Por isso está como está. A igreja na terra não tem mais esperança. Porque a primeira falta de esperança é a falta de expectativa, até pessoal. Ele passa um momento, uma luta, uma vivência difícil. Mas essa segunda aqui é negação da verdade. Ele é a igreja, mas ele nega a verdade. Por quê? E ele foi falando para mim. Porque a pessoa pode estar... Essa aqui é difícil, ela é mais perigosa porque a pessoa está bem. Você olha para ela, ela está bem. Você olha para ela está pregando como eu. Você olha para ela está com a Bíblia. Você olha para ela, está ouvindo um louvor. Você olha para ela está sorrindo. Você olha para ela, está prosperando. Parece que está tudo dando certo, está tudo bom. Essa segunda é assim, mas ela está negando a verdade. Por quê? Porque no fundo ela está assim apenas no automático. Ela está assim apenas na religiosidade. Ela não tem esperança. Por quê? Porque ela não está mais esperando. Ela não está esperando Cristo voltar. Ela não está mais esperando. Por isso que ela não quer ir para o culto, ela não está mais esperando Ele. Ela não espera que Deus vai usar o pastor para pregar. Por que não espera? Porque não tem mais esperança. Fala, isso aí eu ouço qualquer dia, eu ouço na televisão, não preciso, eu vou descansar. Faltou, acabou a esperança. Mas você olha para a pessoa, ela fala assim, não, eu estou bem, eu estou com Deus, eu estou firme. Não está sem esperança, ele não faz nada daquilo que agrade aquele que me dá esperança. Então essa segunda é perigosa, porque ela tem uma aparência de cristão, tem uma aparência de que está muito bem, uma aparência de que está prosperando, mas quando o céu olha, quando o inferno olha, é alguém sem esperança, é alguém que não está mais esperando o Senhor. Tudo para ela relativo ao Senhor é secundário. Você vai no culto, não, chegou visita. Eu nunca vi ninguém falar, eu não vou trabalhar porque chegou visita. Você conhece alguém? Eu não conheço. Mas falou de cultuar o Senhor, chegou visita, não, chegou visita, no domingo eu vou. Por quê? Porque Deus é secundário, ele não tem esperança que Deus falará com ele naquele dia, naquele culto. Porque ele não tem esperança, ele não está esperando isso. Ele acha que isso é balela, ele acha que isso aí não existe.
Acabou a esperança. Porém, você fala com ele na segunda-feira, ele, não, eu creio em Deus, rapaz, eu estou firme. Mentira, é mentira, a igreja precisa parar de mentir. Ela precisa parar de mentira, de sofisma. Ela está sem esperança, ela não espera mais nada. A palavra diz que quão bom e quão agradável que os irmãos estejam em comunhão, em união. Ele não espera que isso seja real. Então eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar no culto, eu não preciso dar a mão para o meu irmão, eu não preciso. Eu não preciso respeitar uma autoridade eclesiástica, eu não preciso ter pastor, eu não preciso cumprir a palavra, porque no fundo você não espera que isso seja verdade, acabou a esperança. Ele falou isso comigo, a esperança da igreja acabou, ela não me espera, não espera que o que eu diga é verdade, ela não me espera. A minha palavra para a igreja hoje é coisa vergonhosa, não gostam dela, de Jeremias. Está lá em Jeremias esse texto. É mentira, então a igreja tem que parar de viver essa mentira. Quando é que isso se torna? Isso aqui é muito perigoso. A primeira, falta de esperança, veja bem, qual dessas duas, falta de expectativa do qual eu estou triste, estou com esfriamento, estou desanimado, ou é essa negação da verdade? O que é pior? Ou qual é a atenção que vai receber do céu? Qual é a primeira que recebe uma atenção do céu? A primeira. A primeira, que é a falta de expectativa. Por quê? Porque ela me faz admitir que eu não estou bem. Eu estou sujeito a não estar bem. Eu posso estar triste, estar deprimido, estar chateado, eu posso estar mal, e eu vou chegar para ele, Senhor, eu não vou na igreja porque eu estou muito mal, na verdade eu não queria nem estar vivo, eu não queria. Quando você fala isso para ele, não tem problema. Por quê? Porque você está falando a verdade. Ele te conhece, ele sabe que você não está bem. Então essa expectativa, essa falta de expectativa, essa primeira desesperança, essa daqui ele conserta, porque a minha sinceridade diante dele vai fazer com que ele opere em meu favor, porque eu sou sincero, eu não queria, eu não estou bem. Não é a culpa do pastor, não é a culpa da igreja, não é a culpa do Lula, não é a culpa do A, não é a culpa do B. É eu, o problema sou eu não estou bem. Eu estou mal, então você tem que ter a hombridade de chegar diante dele e falar, não é culpa de ninguém, sou eu que sou frouxo. Sou eu que não quero ler, sou eu que estou com preguiça de fazer, eu não quero cumprir, e eu estou fraco, mas eu não queria estar assim. Sinceridade. Aí ele vem e opera, porque isso daí não é problema para ele. Ele está acostumado com minhas fraquezas, ele está acostumado com a minha volatilidade, ele está acostumado. Então ele vem e me abraça, me fortalece. Agora a segunda não, porque a segunda nunca vai admitir, nunca vai admitir. Ele erra, ele culpa o pastor, culpa a igreja, culpa o governo, ele culpa tudo, menos admite que ele não está bem. Ele é infiel e ele fala que é contra o dízimo, ele é infiel e fala que o pastor só fala de dinheiro. Na verdade o problema é ele, Senhor, eu sou infiel, eu não quero fazer, mas eu amo o Senhor, se eu quiser tocar a minha vida, um dia desse eu faço o que eu tenho que fazer. Mas não, a culpa é de alguém. Isso aqui é uma pessoa sem esperança. É crente, mas não tem esperança, ele não espera que a palavra seja verdade. Essa aqui não tem como o Senhor agir de imediato. Aqui passa dores, passa lutas, passa difícil. O Espírito Santo me mostrou no sábado, eu entrei numa tensão, numa agonia muito grande, eu orando para buscar a palavra simplesmente. De repente ele me abre uma visão, ele me mostra uma pessoa comida de bicho. Imagina, eu na mesa do meu quarto, diante do computador, a pastora deitada, e eu ali estudando uma palavra, já buscando para alimentar a igreja, porque o meu papel é esse, é trazer um alimento, é pasto, pastor traz pasto. Pastor não é, eu não sou teu pai. Você está me vendo, eu não sou teu pai. Você que eu pastorei de longe, eu sou teu pastor, não sou teu pai. Biológico não. Pai ministerial, pai espiritual, beleza. Mas a igreja confunde uma paternidade biológica com paternidade espiritual e querem lançar nas costas de um pastor um peso que quem tinha que ter é o pai dele, não eu. Desculpa se ofendi alguém aí. Não pedi desculpa não, você tem que entender a verdade. Eu sou pai, o timbre da palavra pai ou paternidade tem paternidade biológica, é o que gera biologicamente, é o papai biológico. Tem a paternidade ministerial, que é essa. E tem a paternidade celestial, que cobre nós todos.
Ah, mas o teu pai biológico foi frouxo, fez tudo errado. Sim, mas o Pai Celeste cobre. O Pai Celeste vem e Ele faz toda a obra. Não vai ficar nenhuma lacuna, você vai ficar feliz a vida. Vai ficar feliz a vida. Então eu preciso compreender isso. E o Espírito Santo me mostrou exatamente isso. Uma pessoa sendo comida de bicho. Imagina eu na mesa, logo de manhã, estudando, né? Aí comi a pessoa sendo devorada por bicho. E eu não estava entendendo aquela visão, porque eu não estava pensando, eu não vi nada, não ouvi nada, não li nada sobre isso, e abre uma visão para mim, e eu fechava os olhos e via, eu abria os olhos, eu via, eu fechava os olhos, eu via, aí eu vi uma pessoa sendo devorada por bicho, aí a mesma pessoa, não é pessoa conhecida, uma pessoa, um ser humano, uma pessoa, sendo devorada por bicho, e do outro lado, aí do lado dela, uma outra pessoa que é a mesma, perfeitinha. Então tinha uma pessoa comida de bicho, a mesma pessoa aqui, perfeitinha. Eu não entendi. O problema não é eu não entender, porque eu não sou obrigado a entender tudo da parte do Senhor. Primeiro eu queria saber se aquilo era do Senhor. Aí eu comecei a orar em línguas, eu fiquei orando, falando com ele, falei, isso aqui é do Senhor, se não for vou repreender, o que o senhor está falando? E aí ele foi tocando no meu espírito, ele foi falando comigo, foi me acalmando, mas havia um peso de glória. No sábado de manhã, 9 horas da manhã, e ele ali comigo, e aí ele foi falando comigo, falou, isso aqui é o que está acontecendo com a minha igreja, esse aqui é o problema, esse aqui é o problema, e aí o Espírito Santo me mostrou o problema, me mostrou a causa do problema, e ele me mostrou a solução do problema. O problema, a causa dele e a solução, porque o nosso Deus não faz nada pela metade, amém? E Ele não vai fazer hoje nada pela metade, você sai daqui limpinho, renovado, fortalecido na força dEle, porque eu também preciso dEle. E o Senhor me deu, aí eu fui buscar um texto, falou, o que o Senhor quer que fale afinal? E fui buscar um texto, Ele me deu esse texto, a parte A do texto. Um texto enigmático. Você precisa ler o contexto, mas eu não vou ler contexto, porque ele deu só esse texto. Nele está tudo que nós precisamos hoje. E ele diz assim, Provérbios 30, verso 15, logo no parte A, ó, a sanguessuga tem 2 filhas, que se chamam Midá e Midá. Só isso. Quem são essas 2 filhas? É a primeira pergunta que eu fiz. Eu não estou entendendo. A sanguessuga, tudo bem, eu já sei, já ela é conhecida de longa data, mas que filhas são essas? Me dá. Porque a sanguessuga, eu fui estudar, e a sanguessuga ela não se sacia, ela está com o estômago cheio, lotado e continua sugando. Ela tem como armazenar, mesmo já estando cheia. Imagine você com a barriga cheia, e aí você come mais um prato de comida, porque tem um reservatório em você, que dá para conservar uma comida, a mais do que aquela que te saciou. É a sanguessuga. Então nunca está saciável. Mas no contexto espiritual, se você ler todo esse provérbio, o contexto que ele está dizendo aqui sobre o homem é a ganância, é uma filha, e o egoísmo do ser humano. A ganância e o egoísmo. Uma pessoa gananciosa, ela é insaciável. Você pode dar o que você quiser para ela, não está bom, ela é gananciosa. É diferente de quem tem sonhos, projetos, isso é bíblico. Eu preciso sentar, projetar. Eu nasci para vencer, eu sou um vitorioso, eu tenho que projetar no meu pai as coisas, ok. Mas a ganância, não, a ganância vem de gana, vem de excesso. E o ganancioso, tanto o ganancioso quanto o egoísta, eles são insaciáveis. Você pode fazer o que quiser com ele, nada está bom. Quer mais, por isso que é me dá. Então o ganancioso, o egoísta, funciona como a sanguessuga. Me dá. E aí ele diminuiu. E foi me chamando a atenção. Isso foi horas. Aí ele me trouxe só a sanguessuga. A sanguessuga. Capítulo 30, verso 15. A sanguessuga. A sanguessuga, o nome já diz, né? Sanguessuga, ela suga sangue. A sanguessuga suga sangue. Sangue, no contexto das Escrituras, você sabe o que é. O que é sangue? Representa o quê? Vida. Sangue é vida na carne.
Para que meu corpo físico tenha vida, eu preciso ter sangue circulando. Se um membro do teu corpo, o sangue parar, de onde ele parou para frente, ele morre. Tem que, inclusive, amputar. Por quê? Porque o sangue coagulou, parou. Para ter vida, tem que ter sangue rodando. Então, lá em Deuteronômio fala que o sangue é vida. Por isso nós não comemos sangue. Porque sangue é vida. Então, o sangue é vida. E a sanguessuga faz isso. A sanguessuga, ela costuma fazer isso. Ela suga vida. Agora, o detalhe. Sanguessuga, ela suga sangue de alguém. Então, ela está sugando a vida do outro. A sanguessuga é a representação de um bichinho ali, que está sugando o sangue, mas de outro. Sanguessuga, ela é um parasita. A sanguessuga, ela é parasita. Por quê? Porque ela vive da vida do outro. Sanguessuga, biologicamente, fisicamente, ela é um animal, ela é um parasita, que ela sangue a vida de outro ser. Ela precisa do hospedeiro. Eu vou mostrar algumas imagens para você, não fique com nojo, é bem rápido sim, não tem nada rodando, é normal, você já conhece. Eu vou mostrar para você essas imagens. Vamos lá, põe a primeira imagem aí. Essa primeira imagem aqui é um exame de vista de alguém. Segunda imagem é o mesmo olho. Você vai perceber que aqui parece que são vasos sanguíneos, né? Está irritado, vermelho, não é, parasita dentro do olho. É parasita dentro do olho, dentro dos olhos. Outra, isso aqui, não sei se você conhece, já viu na escola, é a famosa, essa aqui é famosa, é a tênia. É a famosa que não quer parceiro, é solitária. Mas você já viu no microscópio a carinha dela? Essa é a cara, é o rosto da solitária. Qualquer filme de terror pode usar essa imagem como monstro, porque é o rostinho da solitária. Muitas pessoas têm esse ser dentro dela. Aliás, um ser desse não precisa companhia. Solitário já dá muita dor de cabeça. E como dá? Essa aqui é conhecida. Essa famosa lombriga. É que é tudo visão microscópica. É a lombriga. Isso aqui, eu peguei uma pequena, é a sanguessuga. Pequenininha na mão, tá vendo? A pequenininha. Eu já entrei em lagoa, só que ela pode chegar a 30, 40 centímetros. Uma sanguessuga. Ela é a sanguessuga. Agora vamos ver o rostinho dela. É aqui, ó. Esses pontinhos são como dentes, faquinhas que vão grudar na pele e aí começa a sugar. É a famosa sanguessuga citada nas Escrituras. Parasitas que vivem do sangue, que vão vivendo do sangue. Agora, o que um parasita faz? Porque ele me mostrou uma pessoa sendo comida por bicho na visão. E uma outra pessoa, a mesma pessoa comida por bicho, a mesma pessoa bem. E eu pensei, a princípio eu pensei o mesmo que você deve estar pensando. Deus vai pegar essa pessoa e vai deixar bem assim. Eu pensei assim, falei, o senhor quer chegar nesse ponto? Limpar essa pessoa e deixar assim, essa pessoa é a igreja. E o senhor vai deixar essa pessoa que está comida por bicho assim, vai deixar ela assim, perfeitinha? Ele falou comigo, não. É a mesma. É que aqui eu tornei visível o que aqui ninguém vê. Essa pessoa que aparentemente está tudo bem, ela está assim. Ela está desse jeito. Ela está dessa forma, ela está dessa maneira. Tem muitas pessoas dentro da igreja, de Cristo, na terra, sendo devorada por um parasitismo, por parasitas. Porque o parasita, ele tem essas categorias. Agora, o que um parasita faz? Anota aí, o que ele faz? Ele depende da hospedagem em outro corpo. O parasita faz isso, ele depende da hospedagem no outro corpo. O parasita, ele não tem outro meio de sobrevida, ele vai depender da hospedagem num outro corpo. Segundo, ele não busca nutrição da fonte. Por quê? Porque ele pega o sangue pronto. Nós buscamos a nutrição da nossa vida na fonte. Você come uma verdura bem lavadinha, você tenta comer comidinha orgânica, tenta evitar coisa artificial, uma boa alimentação, porque essas são as fontes para te dar saúde e te dar um sangue bom. O teu sangue bom vai dar saúde no teu corpo, não é assim?
Mas nós buscamos na fonte. Parasita não, já pega o sangue pronto. Terceiro, é por natureza egoísta, só pensa nele. Parasita não está nem aí se vai morrer o hospedeiro. Enquanto o hospedeiro está ali, vai tirando, vai sugando, vai detonando. Quarto, ele absorve do corpo o máximo que puder. Parasita, ele não, como ele é egoísta, ele vai tirar tudo que ele puder tirar. Tudo. Tem pessoas na igreja que Satanás está tirando tudo o que ele pode tirar e ela não percebe. Por quê? Porque é silencioso. Lembra? Silêncio fatal das trevas. É silencioso. Quando vê uma sanguessuga, já foi, já sugou, já está gorda. Não percebe. O morcego não é um parasita, mas para você entender, a vaca nem percebe que tem um morcego, ele dá uma anestesiada, mete o dente e suga. Quando vê, só tem a ferida. Os parasitas agem assim. Os parasitas, eles agem dessa forma. Quinto, ele gera os sintomas do adoecimento. Pessoas ficam doentes, ficam tristes, elas vão ficar com aqueles 12 sintomas que eu te mostrei lá. E você pensa que aquilo é isso, é aquilo, não, é parasita, é parasitismo, é parasita, ele gera sintomas. E as pessoas começam, está com dor de cabeça. Eu trabalhei para um moço, 3 irmãos em Belo Horizonte. Um deles começou a perder coordenação motora. Um deles começou a dar vertigem, fez vários, não poucos, muitos exames. Felizmente ele pegou um médico bom e esse médico detectou em um exame que ele tinha um parasita crescendo no cérebro. Fez a cirurgia, rapou a cabeça, cortou, tirou, aí ele voltou ao normal. Mas e se não descobre? Iam pensar que ele estava com Alzheimer, que ele estava com qualquer coisa, porque não consegue detectar. É silencioso. O bicho é silencioso, irmão. Sexto, o parasita sobrevive, esse aqui é o mais grave, oculto e silencioso. E você não vê e ele não faz barulho. O parasita, ele sobrevive assim nas trevas, ele é oculto e ele se mantém em silêncio. Percebe-se sintomas, mas está no silêncio. Se não tiver uma direção muito firme, a pessoa sofre, alguns até morrem por causa disso. Tem 3 tipos de parasitismo. Primeiro, parasita físico. Eu já falei sobre isso alguns meses atrás, mas hoje tem algo novo em cima do que ele me mostrou. E é grave. O primeiro é o parasita físico. O parasita físico é isso que você viu aqui. Seres biológicos ali, seres que existem fisicamente, materialmente, eles vão e entram no sangue, entram no corpo da pessoa, vai para o intestino, vai para a cabeça, vai para o pulmão. Ele pode gerar muitas enfermidades, ele pode gerar várias enfermidades que tem por aí, e você vai descobrir era parasita. Muita. Eu tenho estudado bastante, visto bastante, depois que veio isso eu comecei a vasculhar, eu descobri que depressão vem de parasita, ansiedade, crise de pânico vem de parasita, demência pode ser parasita, várias enfermidades podem ser parasitas, eles conseguem fazer isso. É só você estudar com quem conhece. Com quem, não fica assim viajando nas ideias da população. A voz do povo é voz de Deus. Nunca foi, irmão. Voz de Deus é de Deus, o povo é do povo. Busca um médico sério e pesquisa. Você vai descobrir. Quando criança, a nossa geração, creio que do irmão Guerra, era natural desparasitar os filhos. Era normal. Era normal? Era normal. Então, o parasita físico dá para ser desparasitado, é só buscar um médico bom, de preferência, eu falo, né? De preferência um médico, desses médicos integrativos que eles vão em cima. Você pode tomar um vermífugo comum, mas é muito parasita, irmão. Eu sei de um caso que a pessoa expeliu 3 quilos de parasita aqui em Cianorte. 3 quilos. Aí tratava em médico, ansiedade, 1000 coisas. Nada funcionou. Com tratamento, expeliu 3 quilos, voltou normal, ficou bem, era parasita. Então, o parasita físico tem como tratar assim fisicamente, mas tem também o parasita espiritual. O que é parasita espiritual? É tudo o que o parasita físico faz, o parasita espiritual faz pior ainda.
O parasita físico, ele é invisível, silencioso, trabalha no oculto, vai gerando sintomas, ele adoece, não é visto, ele desvia, ele nunca é culpa dele, culpa tudo, menos ele. Isso físico, até descobrir um médico bom e resolve. O parasita espiritual é a mesma coisa. Silencioso, nas trevas, no oculto, vai destruindo a alma da pessoa, vai trazendo angústia, tristeza, dor, sofrimento, esfriamento da fé, apostasia, preguiça espiritual. Ele não quer, todos aqueles 12 sintomas lá de cima, é parasitismo espiritual. É espiritual. Satanás, ele vem como um parasita espiritual, enviando seus demônios e fazendo exatamente isso. Você pode ver, você começa a ver alguma coisa, você vê, você vai fazer, você estuda para a prova, você estuda para concurso, você estuda para tudo, você faz tudo, faculdade, senta e lê a Bíblia, você dorme em cima dela se bobear. De onde vem esse sono, irmão? Isso é parasitismo espiritual, não quer que você seja liberto, não quer que você conheça a verdade, não quer que Deus fale com você. Então esse parasitismo espiritual, ele vai destruindo. E o Senhor foi me falou, a igreja está assim, por causa disso, ela perde a esperança por esse tipo de parasitismo espiritual. Mas quando eu penso que estava ruim, aí ele piorou. É aqui que piora, é aqui que ficou ruim de fato, porque vem um terceiro tipo de parasita. É o parasita nematomorfo. Quem já ouviu falar sobre esse termo? É um parasita nematomorfo. Eu vou explicar para você. Esse parasita nematomorfo, você vai ver ele em louva-a-Deus, você vai ver ele em grilo, você vai ver ele nesse tipo de inseto e em outros insetos. O nematomorfo, você vai ver esse parasita. Se você pesquisar, você vai buscar, não tem nenhuma novidade. Você vai ver que ele entra dentro de um louva-a-Deus ou de um grilo, e ele vai parasitando, ele vai se alimentando e vai crescendo, fica enorme lá dentro, alguns centímetros dentro do louva-a-Deus. Só que por ele ser dessa espécie nematomorfo, o que ele faz? Ele começa a comandar a vontade do louva-a-Deus, e faz o louva-a-Deus ir para a água. Louva-a-Deus não nada, chega na água ele morre. Quando ele morre na água, o parasita sai, se acasala, aí as larvas procuram outro louva-a-Deus, outro grilo, e assim prossegue o ciclo. Esse aqui é um nematomorfo. É um parasita que ele entra a ponto, ele vai desenvolvendo, ele vai destruindo. Quando ele leva o grilo, ou ele leva o louva-a-Deus para a água, esse bichinho, ele não é de nadar, ele já está deficiente por dentro, porque está com parasita, comendo ele por dentro. E ele não é de nadar, ele não é de água, ele morre na água. Na água, o nematomorfo sai, ele é fino como um fio de cabelo, aí ele aumenta um pouco, sai, vai acasalar, vai colocar larva, as larvas vão procurar outros insetos. É esse tipo de parasita. E o Senhor me mostrou tudo isso. Como que o diabo está fazendo? Ele entra como um nematomorfo. O que isso significa? É uma pergunta assim, muito inteligente, que eu fiz para ele. Foi como assim? O que isso quer dizer? Ele falou, quer dizer que o parasita está entrando, o parasitismo espiritual está entrando nos meus filhos, entrando na igreja, vai deixando ele inerte, sem sentimento, frio, faz ele culpar A, B, e ele vai decaindo, vai sendo destruído, a ponto de ele não tem mais comando. Chega uma hora ele não consegue mais falar não para o pecado, porque ele não manda mais. Ele não consegue mais falar que ele quer ir cultuar a Deus, porque agora quem manda nele é o nematomorfo. Agora é esse parasita espiritual que tomou a mente. Você não vai para a igreja, você vai ver um filme. Para quê? Vai na ceia. Aí perde a ceia, vai na outra ceia. Não, você está com Deus. Tudo mentira, mas ele domina a mente. O nematomorfo domina a mente, faz o grilo pensar sem pensar por ele mesmo. Faz o louva-a-Deus ir para a água para morrer. Quando morre ele sai. E espiritualmente Deus me mostrou dessa forma. Satanás está agindo como um nematomorfo na igreja. E deixa eu te falar, desses 3 tipos de parasita, tem parasita físico, que é esse parasita, que é o físico que você trata na medicina.
Tem o parasita espiritual, tem o nematomorfo, que está dentro do espiritual, que começa a comandar a mente, dá comando, você obedece mais o diabo do que a Deus. Se você está obedecendo mais o diabo do que a Deus, nematomorfo. Ele não deixa você fazer o que agrada a Deus, você só faz o que agrada o inimigo, porque ele quer te matar. Pegou isso? Ele quer matar você. Então o que ele faz? Ele faz você desobedecer princípio, faz você ficar rebelde, faz você ficar crítico, faz você fazer tudo o contrário da palavra, porque ele quer te matar, está te levando para afundar nessa água. Porque o mesmo princípio que te dá vida, a água que te dá vida é a mesma água que te mata, se eu não cumprir. Nematomorfo. E existe, então tem o parasita físico, o parasita espiritual, inclusive o nematomorfo age assim, e tem um outro tipo de parasitismo que ele me mostrou, que são pessoas que já estão induzidas pelas trevas, e talvez esteja na tua vida, lá no teu trabalho, lá na tua mesa, na tua família, no teu hall de amizade, é um parasita e você não sabe. É fácil você saber se ele é um parasita, o parasita faz o quê? Voltando lá no início, ele tem vida própria? Tem, vontade própria dele ele tem, mas ele não se alimenta de nada que não seja do outro. Pessoas que ficam ao teu lado só tirando de você, é um parasita. Ele está induzido, as trevas podem induzir a própria pessoa, como pode usar uma pessoa para induzir você, e tirar de você, sugar você, não quer nada com Deus, mas ele quer sentar na tua mesa e sugar tudo que você tem de Deus. Nematomorfo, ele usa a pessoa, e Deus falou para mim, falou, essa pessoa comendo de bicho, é a mesma que está aqui, é a mesma, aparentemente está bem, mas tudo isso que você está vendo fora, está dentro dela, é que não percebe, é preciso a luz da palavra, a força da unção, da voz, para poder quebrar isso, é preciso que seja ministrado dessa maneira. Então, esse parasita espiritual, ele age espiritualmente, ele opera na vida das pessoas. Você já reparou que dia de culto você tem preguiça? Eu tenho preguiça, irmão, de ir para o culto. Tem dia que eu não quero ir para o culto. Pastor, eu sou o ser humano, eu não quero vir. Pergunta se eu falto. Eu não falto. Por quê? Porque ele não manda em mim. Com ou sem vontade, a minha vontade não vale. O que vale é a vontade dele. O que eu mais vejo na igreja de Cristo são muletas. Muletas, muletas e mais muletas. Por que não faz isso para Deus? Não, agora não dá. Chegou gente. Você não vai na igreja? Não, eu moro longe, mas para trabalhar é perto. Desculpa você ir de casa. Não, desculpa não, você tem que ouvir verdade. O Senhor falou para mim, é preciso tirar as muletas. Arranca as muletas, joga fora as muletas. E seja sincero, honesto diante dele. Seja sincero perante ele, não minta para ele. O mundo espiritual nunca vai ser enganado. Você está pensando que é só Deus que conhece tudo? Satanás também conhece, do presente. A única coisa que Satanás não sabe é o futuro só quem sabe é o nosso Pai, só ele é profético, ele sabe do amanhã. Satanás, ele sabe do hoje, tudo que você fez hoje, até o que você pensou, pelo que você faz, ele imagina o que você está pensando. Então o presente ele vê. O momento ele vê, então ele não pode ser enganado no hoje. O nosso Pai não dá para ser enganado nunca, nem no hoje nem no amanhã, ele sabe tudo. Mas o inimigo conhece o hoje. Cada gesto meu de hoje ele sabe. Então não dá para enganar. Então se eu estiver mentindo para Deus, o inimigo sabe. Ele fala, pronto, está aí, é a brecha. E entra que nem uma flecha dentro dessa brecha. Ele vai igual uma flecha lá para dentro. Então a igreja tem que parar de mentir, ser sincera com o Criador. Se você não está bem, fala para ele, não estou bem, estou me sentindo mal e eu preciso da tua ajuda. Pronto, ele vai vir e vai fazer o que tem que ser feito. E o parasita, ele tem essa função de destruir você e usar você para destruir outro. Paulo, ele entra nesse assunto, estranhamente, ele entra nesse assunto. Veja aí, 2 Tessalonicenses 3, 10, 12, diz assim: quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isso. Ele pediu ou deu ordem? Ordem, diga ordem, é ordem. Diga ordem. Ele deu ordem.
Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ó, como que Deus é simples. Não quer trabalhar, tá, então também não come. Ele está falando com a igreja de Tessalônica. Verso 11: pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar, e se intrometendo na vida particular dos outros. Essa é uma particularidade do parasita. Ele não faz nada e ele critica o que está fazendo. Toda pessoa que critica quem está fazendo, no fundo ele é um parasita, ele já está quase nematomorfo, ele está quase nessa condição. Porque ele não faz, mas ele quer destruir o outro que está fazendo. E chega lá e fala, você vai fazer isso? Não, pastor não sabe nada. Rapaz, mas pôr aquele cara para cantar, vai fazer aquela pessoa, não, mas aquele vai dançar. Irmãos, a igreja não é pública. A igreja nunca foi pública. É um engano que lançar, a igreja não é pública. Ela é um organismo vivo e ela não é pública. Se entrar um bêbado ali, eu chamo a polícia, se ele perturbar demais. Ela não é pública. Não por ser bêbado, por perturbar. Pode até perturbar sem ser bêbado. Chama a polícia. Por quê? Porque a lei respalda. A igreja não é lugar público. Não faz o que bem entende quando bem quer. Não. A igreja tem quem coordena, quem dirige. Espiritualmente é o Espírito Santo. E na terra ele levanta um homem falho como eu, mas ele capacita a fazer isso. E cada igreja vai ter o seu. Dentro da casa, o pai de família, é assim. Você quer casado, alguém vai entrar lá na tua casa e fazer o que quer? Não, na tua casa é pública? Não, a igreja também não. Então a pessoa que fica criticando uma liderança, ele está agindo como um parasita, destruindo pessoas. Destruído e destruindo. Então Paulo está falando exatamente isso, está desocupado, não quer trabalhar e se intromete na vida particular dos outros. Verso 12, a esses, no entanto, ordenamos e admoestamos, chamamos atenção por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. O que ele está falando? Está cheio de parasita no meio de vocês. Ele está falando para Tessalônica. Gente que não quer nada, mas quer tudo de quem tem. Gente que não quer produzir nada, mas quer a produção de quem produz. Ele não quer produzir nada, mas ele quer a produção de quem produz. Ele não quer fazer nada, mas ele quer daquele que está fazendo. Isso é parasitismo. Mas hoje encerra isso. Vai encerrar isso nesse ministério, vai encerrar isso na minha vida, na tua vida, na tua família. Vai encerrar isso hoje. Todo nível de parasitismo, seja ele físico, porque o Senhor ele tem poder para operar, ele também cura, ele faz suas obras no físico. Ele age no espiritual e ele age no seu corpo, porque a igreja é corpo de Cristo. Ele que faz o limpa. Como esse ser, é o que ele falou comigo, como ele é oculto e silencioso, e apesar de ser oculto, ele não pode se esconder dos olhos do Senhor. Apesar de ser silencioso, o Senhor sabe muito bem ouvir o silêncio do mal. Então ele disse para mim, vocês não dão conta. Só eu posso fazer. Sou eu que posso executar. Então nós não podemos fazer isso. Então eu não posso ser parasitado e eu também não posso ser um parasita. Eu não posso dar lado para o inimigo. Eu tenho que ser quem sou, um filho bendito do Altíssimo. Você também, comprado, remido por Ele, para prosperar, para romper. E Cristo nunca desiste de nós. Eu vou ler um texto aqui para você compreender. Aí, como não há esperança, porque não tem esperança. Você olha para a tua vida, olha para a vida da tua família, às vezes ao teu redor, parece que não tem esperança para nada. Parece que nada vai dar certo, está desanimado, aquelas situações lá. Mas você não é único. Leia esse texto de Lamentações 3,17. Tirou-me a paz, esqueci-me até o que significa prosperidade. Está timbrado ali por isso, paz, prosperidade, não tem. Por esse motivo eu exclamo, a minha força, não tem força. A minha alegria se esgotaram, não tem alegria. Como também tudo quanto esperava, acabou a esperança de Yahvé, o Senhor, não tem mais esperança. Por que não vai na igreja? Porque não tem esperança, ele não vai falar comigo. Vou ler Bíblia, ele não fala tanto assim. Eu que não vou fazer do meu jeito, tem que fazer, então vai lá. Continua parasitado. Aí ele diz mais, verso 19, recordo-me da minha aflição, do meu delírio, está na palavra delírio, do meu delírio, do meu profundo sofrimento, e do meu enorme pesar, pesado,
Eu lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece. Você conhece alguém assim? Quem está assim não tem jeito. Humanamente falando, não tem jeito, está desfalecido, está parasitado, está enfraquecido, está apóstata, esfriou na fé, não quer comunhão, não quer igreja, não quer mais nada, não quer cumprir princípio, ele é infiel em tudo, ele não quer saber de nada, ele está assim. E por conta disso ele está infeliz. Mas no mesmo livro de Jeremias, tem algo que o profeta vai dizer para mim, porque disse para mim, vai dizer para você, verso 21, contudo, diga contudo, mas com vontade, irmão, diga contudo, eu quero lembrar o que pode me dar esperança. Eu quero lembrar o que pode me dar esperança. O que é que pode me dar esperança? A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vou repetir esse 22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Veja bem, não é a misericórdia do Senhor que me impede de ser consumido, é a bondade, Ele é bondoso, que Ele aciona a misericórdia em meu favor. E aí Ele fala mais, além dEle remover o mal, diz o 23, e renovam-se plenamente a cada manhã, grande, não é pequena, grande é a tua fidelidade. Ele está dizendo assim, tudo aquilo de ruim, são 12 dores, 12 tipos de angústia, 12 formas de parasitismo, de impedir a igreja, de frear a tua vida, coisas que talvez você está vivendo, perdendo talvez até o comando da tua vida. Nematomorfo, que nome feio. Perde o comando, é o diabo que manda. O que ele sopra você faz. Tudo contrário do que Deus quer, hoje acaba, você vai voltar a agradar o Senhor. Quando eu agrado Ele, eu fico leve. Ele fica feliz, a alegria do Senhor é minha força. Quanto mais você agrada o Pai, mais forte você fica. A palavra diz, a alegria do Senhor é a minha força. Não é a minha alegria que é a força, a alegria dEle é a minha força. Quanto mais eu alegro o Pai, mais forte eu fico. Quanto mais eu entristeço o Pai, dando ouvido para os parasitas, quanto mais eu dou ouvido para as trevas, quanto mais eu faço o errado, mais fraco eu fico. Porque eu entristeço. Então, para alegrar, a alegria, então eu vou alegrar Ele. Quando eu alegro Ele, eu fico forte. Está lá em Neemias esse texto, procura lá. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu alegro Ele e Ele me fortalece. Para eu alegrá-lo, eu tenho que fazer a vontade dEle, não a minha. E aí, Ele está dizendo aqui que Ele vai renovar plenamente a cada manhã. E eu falei, com tudo isso, eu falei com o Senhor. Falei, tá bom, eu já entendi tudo isso aí. Eu creio que vocês aqui entenderam, vocês também já entenderam. Mas lembra que eu falei, Ele mostrou o problema, a causa do problema, mas Ele também deu a solução. Só que aqui, a solução não está vindo do homem. Não vem do homem. A solução, ela vem de Isaías 10, 27. A solução é simples. A solução é essa. Assim, naquele dia, a carga será removida dos teus ombros. Então se prepara para ficar leve. E o seu jugo de sobre o teu pescoço vai ficar leve e livre. O próprio jugo será despedaçado por causa da unção. Vou repetir esse texto. Assim naquele dia, que dia? Diga assim, esse dia é hoje. Assim, naquele dia, ou seja, nesse dia, a carga será removida dos teus ombros e o seu jugo de sobre o seu pescoço. E o próprio jugo será despedaçado por causa da unção. É um tipo de jugo, é um tipo de escravidão, é um tipo de angústia, é um tipo de peso, é um tipo de dor, é um tipo de sofrimento, é um tipo de mornidão, de frieza espiritual que só se arrebenta com uma unção celeste. Só se quebra com a unção vindo do alto, por isso tem que ser profético.
É uma unção que vem do alto para arrebentar o jugo, para quebrar o jugo, para arrebentar as cadeias. Ele vem para fazer isso, tirar, ele vai remover a carga dos ombros. E o jugo do pescoço ele vai quebrar. Ou seja, ele quer você livre e leve. E mais, renovado. Porque a mesma unção, presta atenção, a mesma unção que arrebenta o jugo é a mesma unção que te traz refrigério. É a mesma unção que vem para eliminar o mal, é a mesma unção que vem e te fortalece. É uma capacidade que só o céu dá, não dá. Esse parasitismo espiritual o médico não consegue. Ele alcança só o parasita físico, biológico mesmo. O parasita espiritual é somente o pai de todos os espíritos que pode. Só ele pode fazer isso pela unção. E essa unção vem como, irmão? Nós fizemos isso já no louvor. Como? Pelo poder da sua voz. Porque quando ele fala, o inferno treme. Quando ele fala, não há um que não obedeça. A palavra diz que ele fala e cada estrela tem que ir para o seu lugar. Ele fala, o mar tem que parar. Ele fala, o mar se abre. Ele fala, a muralha cai. Quando ele fala, a voz do Senhor ela é poderosa para derrubar toda e qualquer muralha, quebrar toda e qualquer cadeia, qualquer grilhão, são correntes. E hoje vai tirar todo o parasitismo. Então você tem que ficar preparado. Todo amigo falso, deixa eu te dizer isso, anota isso, amigo falso não é amigo, só é falso. Não existe amigo falso, existe o falso, porque ele nunca foi amigo. Eu acho errado o termo, é amigo falso. Não, ele nem amigo é, não pode usar esse termo. O teu inimigo falso. Todo inimigo falso vai sair da tua vida. Tua mesa vai ficar limpa, o redor da tua vida vai ficar limpo, e não se assusta que de repente ele tira um parente perto de você. Fica tranquilo. É ele fazendo rapa. É ele tirando os parasitas para que você flua livre, leve e solto. Para que você flua totalmente livre, totalmente desimpedido. Ele te fez sim para prosperar, ele te fez sim para romper, ele te fez sim para vencer. Ele fez para isso. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. E eu quero orar com você. Nós vamos cantar essa canção para ativar um pouco o nosso espírito, despertar, e depois eu quero orar. Você vai fazer como o salmista, dizendo sobre a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz o inferno tremer, a voz do Senhor é majestosa, a voz, e a voz dele vai estar nesse lugar. Aonde que está a unção que favorece a minha vida? Eu vou te falar onde é que está. Onde que está a unção que me prospera? A unção ela está nos olhos, a unção está nas mãos, onde pôr as mãos prospera. A unção está nos pés, ela flui dos pés, onde pisar a planta do pé é vosso. A unção ela está na audição, um ouvido que ouve com unção. A unção ela está na boca do profeta. Ouvi os meus profetas e prosperareis. Por quê? Porque ele vai usar a voz profética para arrebentar todo o jugo da tua vida. Eu não quero nem saber o teu caso, se é doença física, se ela é espiritual. Eu não quero saber, porque eu não vou nunca nem conhecer. Hoje ele vai botar um fim nisso. Hoje ele bota um fim nisso. Chega disso aí, chega de parasitismo. E a voz do Senhor vai fazer isso, amém? Eu vou orar primeiro para essas pessoas. Quero que você feche os olhos, porque eu quero orar, porque tem muita gente distante. Tem pessoas que eu pastoreio à distância. Tem pessoas que a gente assiste à distância. E deixa eu te falar, você que está aí longe, a unção não tem problema com geografia. Vai arrebentar todo o jugo da tua casa, todo o jugo que te prende, que te amarra, todo o parasitismo em você, ou através de você, ou ao teu redor, vai acabar hoje. Eu vou orar primeiro por vocês. Em nome de Cristo, pelo poder da palavra e dessa unção, seja arrebentado todas, não algumas, todas as cadeias que prendem a tua vida, a tua história, tudo que te cerca de dor, de sofrimento, todas aquelas 12 dores, sejam elas banidas, todo o parasitismo, ninguém mais vai te sugar. Hoje é decretado o fim de um ciclo parasitário na tua vida. Assim seja, para a glória de Cristo, você e a tua casa. Viva o que há de melhor nesse tempo novo, porque essa ação do mal oculta
silenciosa só pelo poder da unção, e há uma unção nessa palavra revelada para arrebentar essa cadeia. Assim seja em nome de Cristo. Em nome de Cristo, seja livre você e toda a tua casa. Amém. Amém.